Boa tarde, a paz do Senhor. Aqui é a pastora Marise. A gente vai estar dando seguimento, ao estudo da batalha espiritual. A gente vai ouvir um pouquinho do louvor, até mesmo para poder dar tempo, das pessoas entrarem. Aleluias. Se você não pegou sua Bíblia, por favor, pegue. Para a gente poder estar dando, para você poder estar conferindo as passagens, bíblicas na medida que eu for falando. Aleluias. Boa tarde, a paz do Senhor a todos que já estão aí. Aleluia. Hoje é o nosso quarto estudo, sobre batalha espiritual. Esses estudos, eles estão sendo colocados no YouTube, na nossa página, no nosso canal, Yeshua Intercessão. E lá também a gente posta todo dia uma palavra, uma bênção matinal, para abençoar o seu dia. Esse louvor é lindo, Eu amo. Aleluia. Obrigada aos intercessores que já se fazem presente aí. Kelly, Valdirene, os amigos que já estão aí. Quando terminar aqui, Fátima, estarei orando. A intercessão também que está aí, eu peço que esteja intercedendo pelo seu neto. Bom, pessoas que eu estou vendo aí que já vem acompanhando o estudo. Muito bom. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja intercedendo aí, para que todo impedimento seja tirado. E aqueles que começaram o estudo, possam concluir com a gente. Atrai a presença dele aí para tua casa. Aleluias. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Lindo, lindo esse louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando está orando para a gente estar começando, tá bem, amados? Aleluia. Pai de amor, Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Esse nome de Jesus é poderoso. É o nome do nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. É um nome poderoso e nós nos apropriamos, Senhor, deste nome, deste poder, da autoridade que nos foram delegados, liberados através do nome de Jesus. Também nós nos apropriamos, Senhor, da salvação, do perdão, do sacrifício de Jesus na cruz sobre as nossas vidas. Rejeitamos toda a investida do inimigo contra esse estudo. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que proteja nossos aparelhos de celular, que o Senhor proteja nossas casas, que a internet não venha cair. Toda a investida do inimigo para atrapalhar esse estudo, nós repreendemos no poder que é no nome de Jesus. Oh, aleluias. Nós cremos, Senhor,
na tua palavra que diz que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Nós nos apropriamos disso. Em nome de Jesus. Seja blindado com o sangue de Jesus, que a sua casa seja protegida. Em nome de Jesus, que nenhuma investida do inimigo venha te alcançar. E eu peço ao Senhor que abra a tua mente, seu entendimento, para que o que for dito aqui, que seja dito na direção do Espírito Santo de Deus, que venha entrar no teu coração, que venha entrar na tua mente, fazer morada no teu coração, em nome de Jesus, que você venha guardar esses princípios que serão ditos aqui, e que em nome de Jesus você venha usá-los no seu dia a dia, porque a guerra não é um dia, a guerra ela é constante, e nós temos que estar preparados para guerrear todos os dias, amém? Quero agradecer a Adriana, né, que está aí presente, muito obrigada pela sua presença, Elisângela Barreto, todas as pessoas que estão aí, tá bom? Muito obrigada. Bom, a gente vem estudando, né? Já é o 4º dia hoje. Nós vimos que o reino espiritual, ele existe. E quando a gente não se apropria disso, que o reino espiritual, ele é real, o inimigo, ele toma vantagem em cima disso e a gente fica desprotegido, porque uma das estratégias do inimigo é fazer com que a gente tenha medo dele, ou então fazer com que as igrejas não preguem, né, que existe um mundo espiritual, que existe uma guerra, e que essa guerra precisa ser guerreada, embora o nosso inimigo já seja um inimigo derrotado. Então a guerra espiritual, ela existe, o mundo espiritual existe, Satanás, ele é poderoso, sim, mas ele já é derrotado no nome de Jesus, e nós precisamos nos apropriar disso, tá bem? Nós vimos também que o inimigo, ele tenta de todas as formas atacar a nossa mente, né? Existe para nos desestruturar. Vimos que nós temos um temperamento que a gente nasce com ele, e a nossa personalidade ela vai desenvolver, né? Mas que o nosso temperamento, ele precisa ser trabalhado, transformado pelo poder da palavra, né? Na semana passada a gente viu um pouquinho sobre a armadura espiritual, a gente já começou a estudar um pouquinho sobre a armadura espiritual. Ela é importante, então todo soldado, todo guerreiro, ele tem que estar com essa armadura todos os dias. Ele tem que estar pronto e apto para guerrear todo dia. Ele não pode ser pego de surpresa, ele tem que estar preparado para a guerra. Então, antes de ler a palavra, né, eu quero só lembrar que a gente viu semana passada sobre os níveis de guerra, assim como existe níveis de intimidade com Deus, níveis de amadurecimento espiritual, existe também níveis de batalhas. Então, existe o nível da tentação, né, que são as armadilhas, existe o nível do dia mau e existe os dardos inflamados do maligno. Então, para cada um desses níveis, nós precisamos estar prontos para guerrear, né? Para contra-atacar o inimigo. Vimos um pouquinho, vimos sobre os princípios, né? Para você usar a armadura espiritual, ela é um princípio. Não são peças que você veste simbolicamente e bota capacete, e pega escudo, e bota couraça, e cinto, e calça. Isso não é uma coisa simbólica. É um princípio, né, espiritual a ser vivido. Então, que princípios são esses? A gente vai revisar rapidinho. Que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Isso a gente precisa entender, que você não tem que lutar contra a pessoa, mas contra principados, potestades, dominadores do mal, toda a hoste da maldade que tem por trás, né, da pessoa. A força e o poder do guerreiro estão no Senhor. Não está em você mesmo, está no Senhor. Então é no nome de Jesus que a gente vai vencer o inimigo, e esse princípio a gente precisa guardar no nosso coração. Admitir
a nossa fragilidade, né? A fragilidade do nosso sistema. Então, porque nós temos uma alma que é muito vulnerável, né? Onde vamos ser atacados mesmo. Então, nós precisamos nos apropriar, né? Nos preservar, né? Contra as ciladas do inimigo. E nós precisamos estar, né? Lembrar desses princípios e viver esses princípios para a gente não ser uma presa fácil para o inimigo nos atingir. O tempo todo vai ser a luta da verdade contra o engano, ou seja, a palavra revelada, né, que é a verdade, contra a mentira de Satanás. Então, a gente precisa estar convicto disso, lembrando que o princípio por trás da ideia da armadura espiritual é o de não ser ferido enquanto você luta. Então, o princípio é você não ser ferido depois que terminar tudo, depois que terminar a guerra, né? Que a gente vai estar relendo aqui em Efésios, quando tudo acabar, quando passar tudo, você está de pé. Então, esse é o princípio por trás da armadura espiritual, é você estar de pé quando a guerra terminar. Vimos o capacete da salvação, né? Eu falei que eu não iria começar seguindo as peças que estão em Efésios, eu iria começar por uma série lógica da cabeça ao pé, né, para melhor fixação. Começamos pelo capacete, onde o inimigo ele tenta o tempo todo atingir a nossa mente, dizendo que não somos capazes, colocando em questionamento se somos salvos, se não somos, se somos dignos ou não. Vimos que falamos um pouquinho sobre a concupiscência da carne, que está lá em João 2, 1 João 2,16, da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que são portas de entrada, né, para o inimigo tentar nos atingir, tirar a nossa paz e nos impedir de estarmos aptos para a guerra. Então, o capacete da salvação firma em nós a nossa identidade em Cristo, quem Deus é e quão poderoso é o nome de Jesus. Então, é colocar se apropriar que Jesus pagou um preço por nós e temos direito ao perdão, à salvação. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia. A gente vai estar dando seguimento às peças hoje. A gente revisou um pouquinho o capacete, mas vamos depois dar seguimento às demais peças. Hoje não vou falar só da armadura espiritual e eu espero concluir o estudo hoje, tá bem? Então, nós vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu até sugeri, né, semana passada, que vocês grifassem algumas partes, algumas palavras importantes aqui desse texto, porque são palavras-chave, né? Peças são palavras importantes para a gente se apropriar. Então, vamos lá? Então, Efésios 6, 10, diz assim: no demais, irmãos meus. Então, Paulo está referindo a esse texto que a gente vai ler sobre a armadura. Ele está referindo para cristão, não é para não cristão. Não é para quem ainda não fez aliança com Jesus. Isso é para cristão. Ele está falando irmãos meus, irmãos em Cristo, os salvos, os filhos de Deus. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vou ler do Efésios 10 até ao 19, tá bem? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ó, ciladas do diabo, nível de batalha espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Olha um princípio aí de usar armadura. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, outro nível de guerra, né? Para resistir no dia mau, e havendo feito tudo, está firme.
Então, olha, lembra do princípio da armadura? É você estar firme, permanecer na sua fé, permanecer na presença de Deus quando a guerra terminar. Quando aquele momento, aquela guerra, aquela luta que você está vivendo, ela terminar. Você está de pé. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nível 3 da batalha espiritual, dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. No versículo 19, Paulo diz assim: e por mim, né, orem por mim, né, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho. Amém? Então, vamos lá. Como eu disse, né, eu não vou seguir a lógica aqui do texto com relação às peças, né? Ele começa com, lá no versículo 14, ele começa com o cinto e a couraça. Eu não vou começar assim, eu vou dar seguimento, já falamos do capacete, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da couraça da justiça. Então, mas antes eu quero só lembrar o seguinte, que a armadura, ela não é um objeto místico que a gente, né, usa assim como uma fantasia, como algo, né, fictício. Não, a armadura é um princípio espiritual e é um princípio real, tá bem? A couraça da justiça, ela está lá no versículo 14, né? A gente falou que Paulo, ele se baseou para falar da armadura espiritual, ele usou uma linguagem figurada, né? Ele estava preso e ele convivia muito com soldados romanos, soldados vestidos com armadura, então ele fez uma linguagem figurada sobre os princípios da palavra para a gente entender a importância da armadura espiritual. Então, da gente estar protegido por todos os lados. Então, ele associou as 6 peças da armadura do soldado romano para nos ensinar princípios espirituais. Então, o princípio da couraça é um objeto, né, objetivo. Então, definição de couraça, né, ela é comum para todos nós, e justiça, ela é um significado subjetivo, tá? Então, ele usa algo visível, que é a couraça, com algo invisível, que no caso é a justiça. Então, couraça da justiça. Então, o objetivo da couraça, né, quando o soldado ele usa a couraça, é para proteger, né, os órgãos vitais do corpo, principalmente aqui o coração. Então, é impedir que a flecha, né, atravesse o soldado, o coração do guerreiro, que é um órgão vital. Então, o que o inimigo ele vai fazer? Quando ele nos atinge na nossa alma, porque o coração simbolicamente representa a alma, quando ele nos atinge na alma, quando a gente se sente incapaz, rejeitado, a gente não vai ter força para guerrear. Eu não vou lutar não, porque eu sou tão pequenininho, eu sou incapaz. Então, quando o inimigo ele atinge a nossa alma, nossas emoções, aí nós somos presa fácil. Então, proteger a couraça da justiça, Paulo está associando para a gente proteger as nossas emoções, a nossa alma. É importante ter o nosso temperamento, lembra quando a gente viu semana passada? Ter o temperamento controlado pelo Espírito de Deus. A gente não pode agir na nossa carne, na nossa força. Nós temos que reagir conforme a palavra de Deus. Então, é proteger as nossas emoções. Agir no Espírito e não segundo a nossa alma. Não somos almáticos, nós somos espirituais.
Amém? Você tem uma alma, você tem um corpo, né? Mas você é espiritual. Então, você tem que agir no espírito. Então, é proteger as nossas emoções. O adversário, ele adora nos atacar dizendo que não merecemos, que não somos bons o bastante, que não somos dignos. Tá certo? E a nossa alma, ela faz a gente ficar lembrando dos pecados que a gente cometeu lá no passado, porque o inimigo, ele investe, né? Ele fala na nossa mente. Aí você acaba achando que você não é digno, que bota em questionamento também. Aí vem a questão, por isso que é importante o capacete tá bem fixado, você saber muito bem quem você é, saber sua identidade em Cristo, porque aí vai o capacete, né? Você tendo essa identidade fortalecida no Senhor, quando o inimigo vier tentar atacar tuas emoções, e você vai agir no Espírito. Ei, alma, aquieta aí. Aquieta aí, porque você já aceitou Jesus, você não peca mais, portanto você é digno sim do perdão de Deus. Então é esse solilóquio, essa conversa, né, que solilóquio é conversa, você precisa ter consigo mesmo, com a sua alma, como o salmista fez lá no Salmo 42, né, versículo 11, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Então, quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, quando o seu capacete está bem firmado, quando a flecha ela tenta atingir sua emoção, você sabe quem você é em Cristo Jesus, então você vai e rebate com o inimigo com a espada, que é a palavra que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, o sangue de Jesus, ele nos limpa de todo o pecado, porque o inimigo, ele vai tentar trazer os seus pecados, os seus erros do passado para te atacar na sua alma, nas suas emoções, para você ficar, né, você não se sentir despreparado, incapacitado de guerrear. Por isso que Paulo fala da couraça da justiça. Qual é a justiça de Deus para a sua vida? Né? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, que se confessarmos, olha a espada que você tem que usar contra o inimigo, que é a palavra. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Tá bem? A sua justiça, ela vem de Deus. Tá bem? A sua justiça vem de Deus. A couraça da justiça implica em aceitarmos emocionalmente e racionalmente o que a justiça de Jesus fez por nós. Então, protegendo-nos das sensações que ainda estão impregnadas da nossa alma. A nossa alma, ela quer desejo, ela quer emoção, né? Então, lembra que na mente está vontade, emoções e mente, intelecto. Então, você precisa... Quando Paulo fala lá em Romanos que nós temos que prestar ao Senhor um culto racional, por que racional? É você saber quem você é, quem é o nosso Deus, quão poderoso Ele é, e aí quem você é em Cristo Jesus. Então, você precisa fazer parte da guerra de forma racional. Amém? Então, você precisa, né, pegar essa couraça, se apropriar dela, proteger suas emoções para não ser presa fácil do inimigo. Vamos falar da peça cinto da verdade. O cinto da verdade, então a couraça é uma arma de proteção, tá bom? O cinto da verdade, muito interessante isso, presta atenção, hein? Muita gente entende errado isso. O cinto da verdade não é proteção e nem é ataque. Ele é um princípio, né? Não é uma arma de defesa ou de ataque. O que é o cinto da verdade? Primeiro, o cinto, né? A gente falou da couraça. O cinto, ele serve para prender a couraça na nossa cintura, né? Então, eu vou levantar aqui um pouquinho. Então, você bota a couraça da justiça e aí você bota o cinto. Para quê? No cinto prende a espada e esse cinto, ele pode estar, o soldado ele pode usar tanto aqui para proteger o abdômen, como ele pode ser usado também de forma transversal, né? O cinto ele pode ser colocado assim. O objetivo do cinto é prender a couraça. Então,
prender a couraça e também servir como suporte para a espada. A espada, se o cinto for colocado do lado, né, se o cinto for colocado na cintura, a espada vai ficar, né, aqui do lado. Se for colocado transversal, a espada vai ficar atrás nas costas, então ele vai pegar e vai atacar. Então, isso só é simbólico, né? Então, vamos lá. O cinto da verdade, como eu disse, ele não é para atacar e nem é para defender. Mas se o cinto da verdade não tiver bem ajustado, bem arrochado em você, você vai ser envergonhado por Satanás. Vocês lembram da história dos filhos de Coré, lá em Atos, que eles foram expulsar, né, demônios e aí os demônios, eles pegaram e debocharam dos filhos de Coré, rasgaram as roupas deles. Por quê? Porque eles não tinham o cinto da verdade. O que é esse cinto da verdade? Primeiro, eu quero só lembrar, para usar esses princípios, né, da armadura de Deus, é somente para quem é cristão. O cinto da verdade, ele trata sobre integridade, fala da nossa honestidade. Porque quando nós não temos esse cinto bem ajustado em nós, se nós não temos um bom caráter, se nós não somos íntegros, se nós não somos honestos, quando a gente for enfrentar o inimigo, podemos usar até a palavra, mas o inimigo, ele vai querer nos envergonhar, porque ele vai citar o nosso erro, a nossa falha na nossa integridade, na nossa honestidade. Ele vai nos atacar, ele vai nos atingir. Ele vai jogar na nossa cara para nos envergonhar. Ah, porque você deu cheque sem fundo. Ah, porque você é um mentiroso. Ah, porque você... Então, é assim que ele age. Se você não estiver íntegro, se o cinto não estiver bem ajustado, embora não seja ataque nem defesa, se ele não estiver bem ajustado, o inimigo, ele vai te envergonhar. Entenderam? Então, o cinto da verdade tem a ver com o seu caráter, com a sua integridade, com a sua conduta, né, diante das pessoas. Ele serve para firmar a couraça e pendurar a espada. Ele está relacionado à integridade, à honestidade, o caráter do cristão, o sentido real, né, da palavra verdade está relacionado à integridade, tá? Se você está com esse cinto bem ajustado, o inimigo não vai ter do que te acusar, não vai ter do que te envergonhar diante das pessoas, tá bem? Para que a justiça aconteça, é preciso acreditar no sacrifício de Jesus. Então, o cinto da verdade, ele vai firmar a couraça da justiça. Então, você vai viver a justiça do Senhor e vai se apropriar da espada, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Porque se o seu cinto não tiver correto, você não vai vivenciar a justiça de Deus e nem vai poder usar a palavra para te defender, tá bom? Vamos ver a espada do Espírito lá no versículo 17. Tá bom? O que é a espada do Espírito? A própria palavra diz, né? O próprio texto diz que é a palavra de Deus. Lá em Mateus 4, a gente viu que Jesus, ele venceu Satanás. Quando Satanás ele veio tentar Jesus, ele venceu Satanás citando a palavra. Eu até mencionei que Jesus, ele demonstrou para nós ali, de uma forma figurada para nós, subliminar, toda as peças da armadura, né? Que a primeira coisa que Satanás veio fazer é tentar mexer, né, no capacete. Se tu és filho de Deus, colocar em questionamentos se ele era realmente filho de Deus, ele tinha que provar isso, transformando as pedras
a pedra em pães. Então, o inimigo, ele tenta nos abater, tá? Você pode depois conferir lá em Mateus 4, versículo 1 ao 11, né, que fala da tentação de Jesus. Então, ele tentou Jesus, tentando mexer na identidade de Jesus, né? Então, mas Jesus sabia quem ele era, qual era o seu propósito. Então, ele não se deixou abalar pelas ciladas, né, do inimigo, tá bom? Então, a espada, nós precisamos, é a palavra de Deus. Então, você precisa estudar a palavra de Deus para que quando você for atacado com o inimigo, você tenha uma reserva. Porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar na hora da batalha textos bíblicos que você já leu ou pregações que você já ouviu. Outra coisa, amados, a gente não expulsa Satanás batendo a Bíblia na cabeça de ninguém não, tá? E nem mostrando a Bíblia para ninguém. Né? Pegar, igual a gente vê em alguns filmes de terror, que o pessoal pega crucifixo, que pega e mostra a Bíblia, que pega e quer bater com a pessoa com a Bíblia. Ei, a Bíblia, ela só tem poder se você usá-la falando e vivendo. Aí ela tem poder na tua vida. Porque uma Bíblia fechada é como um livro qualquer. Então você tem que viver a palavra de Deus. Você tem que conhecê-la e viver. Então não adianta você querer expulsar Satanás mostrando a Bíblia, porque não vai expulsar. Tá? E nem bater em ninguém com a Bíblia. A gente vê muito isso, né, em filme de terror, que quando vem para expulsar, né, o demônio que está lá na pessoa, eles pegam e mostram a Bíblia e a pessoa vai chegando para trás assim. Então, a Bíblia, ela tem poder sim, é uma palavra poderosa, é o livro que contém a palavra de Deus, mas só vai funcionar na tua vida se você... Satanás não se expulsa mostrando a Bíblia, se expulsa falando, usando a espada. Quando a gente vê, depois você pode conferir lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, João, ele descreve, né, que ele viu Jesus e da sua boca saiu uma espada afiada, no qual ele vencia todo o inimigo. Essa espada é a palavra, amados. Não é uma espada real, né? Um instrumento de guerra real. É uma linguagem figurada. A palavra a espada é a palavra de Deus. E Jesus usou muito essa espada, que é uma linguagem figurada, muito lá em Mateus 4, quando ele foi tentado nas 3 vezes, Jesus rebateu Satanás com a palavra. E Satanás, ele é astuto, ele usou também a palavra de Deus para enganar. Então, muitas das vezes, o inimigo, ele vai querer usar também a própria palavra de Deus para querer te enganar, queridos. Então, precisamos estar vigilantes e saber usar a palavra de Deus, tá bem? Porque o inimigo, ele é o pai da mentira. João 8,44, né? Fala que ele é o pai da mentira, ele é enganador. Então, a espada do Espírito é a palavra que sai da sua boca, que é a palavra de Deus. Então, olha só, lembre-se que as nossas palavras, elas têm poder. Não expulsamos demônios mostrando a Bíblia, nem batendo com ela, mas com a palavra que sai da nossa boca. Então, a nossa palavra, ela tem poder. Cuidado com jargões que vocês acabam usando, até mesmo em brincadeiras. Está repreendido em nome de Jesus. Aí vão te dar um açaí, né? Você está fazendo dieta. Reda-te de mim, Satanás. Sangue de Jesus tem poder. São palavras espirituais, amados. A gente não pode estar usando isso numa brincadeira, né, sem ter responsabilidade com os termos que a gente está usando. Porque depois, quando você for querer usar no momento de guerra espiritual, isso não poderá fazer muito sentido, porque você já usa isso já até mesmo em brincadeiras, tá bom? Então vamos ter responsabilidades no usarmos a palavra de Deus.
Então, tudo a gente fica assim, sangue de Jesus tem poder. Só sangue. Então, vamos ter cuidado, né? Um dos mandamentos até fala para não usar o nome do Senhor, né, em vão. Então, muitas vezes a gente usa palavras que são espirituais, frases que são espirituais, para a gente ser usado no momento de guerra. E muitas das vezes a gente fala em momentos de brincadeiras. Então, assim, é usar nome em vão também. Então vamos vigiar, vamos deixar as palavras, as frases de guerra, sangue de Jesus tem poder, sai em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, apenas no momentos de guerra espiritual. Quando vão te oferecer um sorvete, um açaí, não é estar repreendido em nome de Jesus, não. Você vai dizer, não quero não, estou de dieta. Não precisa usar o nome de Jesus, essa guerra é sua, né? É sua, ela é pessoal, no sentido de você que tem que vencer a sua vontade de tomar o açaí. Então, não repreenda o outro. Não usa jargões que são específicos para batalha espiritual. Tá bem? Então, vamos usar a palavra de Deus de forma correta. As nossas palavras, elas são poderosíssimas. São espadas na nossa boca. Elas podem afetar as regiões celestiais. Então, quando nós declaramos uma palavra, ela pode levar bênção, como também pode ser maldição. Então, nós precisamos usar a palavra de forma responsável. E o cinto, ela é a sua integridade. O cinto, ele que está firmando ali a espada. A espada só vai ter poder eficaz na tua boca se você tem uma conduta de vida adequada, se você for íntegro, se você for honesto. Então, as peças, elas são princípios, né? São 6 peças, são 6 princípios da palavra que nós temos que vivenciar. Então, não é simplesmente pegar, vou me preparar para a guerra. Espera um pouquinho, vou pegar o capacete, vou botar a couraça, vou botar o cinto, vou calçar meus sandálias, vou pegar o escudo, vou tomar posse da espada, pronto, tô pronto. Não é assim, amados. Não adianta, o inimigo vai te detonar. Se você está todo errado, você não é dizimista. Você vive dando calote nos outros. Olha isso, a integridade. Você vive mentindo. Olha aí a integridade. Você está no envolvimento sexual, né, pecaminoso. Você está num relacionamento pecaminoso, ou seja, está tendo relação sexual fora do casamento. Como que a palavra ela vai se cumprir na sua vida? Não adianta você vestir simbolicamente a armadura, aí depois você vai falar assim, mas a palavra é mentirosa, eu botei a armadura, Sabe, é igual quando um soldado real, de fato, ele vai para uma guerra, para um campo minado, ele pode estar com a sua armadura real, né, objetiva, ele pode estar com a sua armadura certinha, mas se ele não tiver tido uma noite tranquila de sono, se ele não tiver se alimentado, né, se ele estiver enfraquecido, se ele estiver doente, como que ele vai para a guerra? Ele vai ser presa fácil do inimigo, ele vai ser atingido, tá certo? Então, é a mesma coisa para nós. Para que a armadura espiritual ela funcione para mim, eu preciso estar com as brechas fechadas, eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus, quem é Deus e quem eu sou em Deus, né? E fechar as brechas para que a armadura ela seja algo real na minha vida. Escudo da fé. Lá no versículo 16, né? Escudo é um objeto, né? É real. E fé, ela é subjetiva. Então, a fé para mim é uma coisa, a fé para você é outra. Então, você conceitua a fé de um jeito, outro, por isso que é subjetivo. Cada um tem o seu conceito. O que é fé para você, o que é fé para mim. O conceito de fé para mim pode não ser o mesmo conceito para você, da forma de você entender. O escudo é uma arma de defesa. Então, quando o inimigo vem, você vem com o escudo. E esse escudo é a sua fé. Então, você ataca, você vai se defender
com escudo, vai atacar e se defender com a palavra. Então, a palavra é uma arma de defesa e é também uma arma de ataque. Então, o escudo é uma arma de defesa contra os ataques do inimigo. A fé é não abrir mão da sua confiança no caráter de Deus. Isso que é fé. É você não duvidar do caráter de Deus. Deus, ele cumpre o que ele fala. Fé não é um sentimento. Ai, não estou me sentindo com muita fé, eu estou fraco na fé. Não, fé não é sentimento, amados. Fé é uma decisão. É igual perdoar. Perdoar é uma decisão. Amar é uma decisão e fé é uma decisão. Não é um sentimento. Hebreus 11, 1 fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É o firme fundamento. Então, a fé tem que estar firme, tem que ser a base para você confrontar o inimigo. Você precisa ter fé que a palavra de Deus ela é real e ela vai se cumprir na tua vida. O escudo é uma peça móvel. Você usa a fé na hora que você quer, né? Por isso que é uma peça móvel. É uma peça de proteção usada quando decidimos proteger a nós mesmos ou proteger alguém. Tá? E tem até o dom da fé, né? O dom da fé é quando a nossa fé ela é uma fé extraordinária, que a gente usa isso de uma forma sobrenatural, até mesmo para você orar e dar uma ordem para o céu parar, né? Para chover ou parar de chover, tá certo? Então ela mexe com o sobrenatural. Então essa fé é como o dom o dom do Espírito. Somos nós quem decidimos onde vamos usar o escudo, né, da fé e quando. É uma peça que usamos quando queremos. Então, você põe em ação a sua fé na hora que você quer. É usado para apagar as flechas incendiárias do inimigo, né? Quando ele tenta nos desestabilizar. Então, quando o inimigo está te atacando, você não pode ficar passivo. Você não pode ficar parada. Ai, eu tô tão abatido na minha fé, tô tão fraco na fé, tô sendo atacado por todo lado. Então, peraí. Se aproprie do escudo e não fica esperando o inimigo te atacar, não. Vá você. Ataca o inimigo. O inimigo, lembrando que não é a pessoa, é o que está agindo por trás da pessoa, que são os espíritos malignos. Então, você, ao invés de ficar passivo na luta, você vai contra-atacar o inimigo. Então, como que eu contra-ataco? Por exemplo, se a pessoa está caluniando você, o que você vai fazer? Você vai bater na cara da pessoa? Não, você vai usar o escudo da fé. Qual é o escudo da fé? Em nome de Jesus, eu ordeno que todo demônio que está usando a pessoa para maldizer, que seja agora repreendido, que cale a boca, que perca as forças, que toda a verdade apareça, que toda a mentira seja repreendida em nome de Jesus. Aí, ó. Você não ficou passivo, vitimizado, chorando, esperando. Ai, será que alguém vai me defender? Não, você começa a contra-atacar. Como? Primeiro, perdoando quem está querendo te derrotar, te caluniar, maldizer de você. Você decide perdoar e você já começa a orar e pedir, determinar que aquele espírito maligno que está de fofoca, de contenda, está agindo na vida da pessoa, perca as forças, e você vai orar para que Deus, para que a justiça, olha a couraça, que a justiça de Deus venha, que a verdade apareça, porque a sua justiça vem do Senhor. Se a sua couraça não estiver bem firmada, quando a pessoa está dizendo mal de você, você se cai na cama, vítima, sai da igreja, sai da presença de Deus, porque alguém está falando mal de você. Ao invés de você firmar quem você é, apertar o cinto, né, da sua integridade, e você guerrear contra o inimigo. Então, você não pode estar passivo, você tem que ser um guerreiro. A fé é um escudo,
porque ela é móvel, pode proteger várias áreas da nossa vida e pode proteger outras pessoas também. Eu posso, através da minha fé, orar por alguém. Eu posso orar aqui crendo que a pessoa que está lá nos Estados Unidos, lá na Europa, seja lá onde for, ela vai ser alcançada pela minha oração. Eu posso usar da minha fé para orar aqui por uma pessoa que está lá no hospital enferma e crer que ela será alcançada. Então, isso é fé. E a fé, ela vai na minha dimensão. Se às vezes a pessoa só tem a fé de orar com a pessoa presente. Eu vou lá na sua casa orar. Não, eu já uso a minha fé. Pera aí um pouquinho, vamos orar aqui agora. E eu oro pela pessoa pelo telefone, eu oro pela pessoa que está longe. Por quê? Porque na minha fé, eu creio que eu vou orar e a pessoa vai ser abençoada lá. Tá? Então, por isso que eu falo que a fé, ela é subjetiva. Às vezes a pessoa, só para expulsar um demônio, só se for no grito. Eu não, já falo baixinho. Sai em nome de Jesus. E o demônio obedece. Então, eu não preciso gritar. Isso vai depender da fé de cada um. Tem gente que para orar por alguém que está enfermo, só se tiver óleo. O óleo é algo simbólico, amado. Não é o óleo que cura ninguém. Primeiro, você tem que estar orando com fé que a sua oração vai ser ouvida e atendida. O óleo é só um símbolo. Não é o óleo que cura, é a sua oração que você faz e quem vai curar é Jesus, não é nem você. Quem vai curar é Jesus. Você precisa de ter a fé para orar. Então, o escudo da fé. A fé é para te proteger, tá? É uma arma de defesa contra o inimigo. Algumas pessoas têm um escudo tão grande, né, que protegem congregações inteiras. Você tem, às vezes, um escudo tão grande que nós, né, no caso da intercessão, a gente guerreia pelo Brasil, a gente guerreia pelo mundo. Por quê? Porque a nossa fé, ela é... Nosso escudo é tão grande que a gente sente que ele é tão grande que a gente é capaz de orar por pessoas, por um território, por uma nação, pelo mundo e crer que não seremos atingidos. Cremos que a espada, ela vai funcionar assim como as demais peças da armadura na nossa vida. Então, isso é um posicionamento, né? Você se apropriar dos princípios da palavra de Deus. Vamos falar agora do calçado do Evangelho da Paz. Muita gente não entende, né? Igual o cinto, que a pessoa pensa que cinto é para você pegar o cinto e sentar na cabeça. Não, não é isso não. O cinto é um princípio da palavra, né? É a sua integridade, né? Sua conduta, sua integridade moral, ética, tá? Calçados da preparação, olha quanta palavra. Calçados da preparação do Evangelho da Paz. Tá lá no versículo 15. A gente precisa entender, para entender esse princípio, a gente precisa entender cada uma dessas palavras: calçado, preparação, evangelho e paz. Tá? Para a gente entender o que isso significa, tá bom? Vou tentar explicar. Então, é uma peça complicada e é a mais difícil, né, da parte da armadura para a gente estar entendendo. Até porque tem muitas palavras. Primeiro, vamos falar, ao invés de começar do calçado, eu vou começar por o evangelho. O evangelho não é aquele evangelho que você prega a palavra. O que é a palavra evangelho em si? Boas novas, né? É você pregar as boas novas, é você pregar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus já veio, que ele vai voltar, né? Então, evangelho são as boas novas. Mas lembrando, lá no versículo 10 de Efésios que a gente leu, Paulo está falando para cristão. Então, o evangelho aqui, nesse contexto aqui da armadura, não é o evangelho para a salvação. Não é aquele evangelho que você prega para ganhar alma. Esse evangelho aqui tem uma conotação de uma notícia boa e agradável. É um princípio que você vai
de uma boa notícia que você já recebeu, ou seja, você já ouviu o evangelho da salvação, você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, então a palavra já foi pregada, o evangelho já foi pregado para você, você já se apropriou. Então esse evangelho aqui, calçado do evangelho da paz, é você se apropriar da palavra que você já recebeu. Amém? Lembra? Paulo falando, no demais, irmãos meus, então é para cristão, então você já foi salvo. Esse evangelho aqui é a palavra que já foi pregada para você, tá certo? E paz, gostaria que você anotasse aí, ou que você olhasse, lesse lá comigo, lá em João 14, 27. João 14, 27, eu sei esse versículo já de cor, que diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que paz é essa, amados? O que é paz? Paz é um conceito, né, subjetivo, mas o que é o conceito de paz? Paz é um estado de calma, é você ter tranquilidade, é você não estar agitado, é ausência de conflito. Então, calçado do evangelho da paz, o evangelho, a palavra já foi pregada para você, você já está salvo, e essa palavra de salvação te traz paz. Daqui a pouquinho a gente vai entender o calçado, que aí você vai firmar bem melhor o princípio. Que paz é essa? Deixo-vos a paz. Então, essa paz não é algo que você tem que fazer algo para você conquistar. Não, Jesus já deixou para você. Deixo-vos a paz. Não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, não fique agitado, não tenha medo, né? Não se atemorize. Lembra, Jesus, enquanto os discípulos estavam lá na tempestade, estavam agitados, Jesus dormia, porque ele tinha paz. Então, que paz é essa que Jesus deixou para mim e para você e que ela está como armadura espiritual? Ele tem a ver com a palavra preparação. Então, o que é a preparação? Preparação é você estar com seus pés firmados em qualquer tipo de terreno que você for pisar. Você tem que estar preparado. Quem te prepara é a sua vivência com Deus, é a experiência com Deus, é o conhecimento da palavra. Lembra, o evangelho aqui já é a palavra que já foi pregada para você. E esse evangelho, essa palavra que já foi pregada para você, ela te traz paz e te prepara para os terrenos que você vai pisar. Então, preparação tem a ver com você estar pronto, apto para qualquer tipo de terreno que você for pisar. Que terrenos são esses? Olha só, você já imaginou um soldado na guerra? Ele tá com capacete, ele tá com a couraça, ele tá com o escudo, ele tá com a espada, mas já pensou se ele estiver descalço? Se toda hora que ele vai atacar o inimigo, ele tem que olhar se vai ter uma pedrinha, se vai ter um prego, um caco de vidro para ele pisar e cortar seu pé. É esse pensamento que a gente tem que ter. Calçados na preparação do evangelho da paz. O que está querendo dizer para nós? Para que o calçado servia para o soldado? Servia para proteger os pés do soldado, os pés do guerreiro. Então, ele não se preocupava em terreno que ele estava pisando, porque ele tinha convicção de que seus pés estavam protegidos. Então, o que é isso? A palavra de Deus foi pregada para nós. Eu gosto muito de falar, hoje mesmo eu falei com os intercessores, lá em Lucas 10, 19, que diz assim, eu vos dou poder para pisar serpentes, pisar serpentes e escorpiões,
e nada vos fará dano algum. Se você não se apropriar da palavra de Deus, que já foi pregada para você, porque você é cristão, né? A palavra, você já está salvo. Eu não estou pregando o evangelho para você ser salvo, você já está salvo. Agora você tem que usar a palavra pregada para te proteger. Então você tem que calçar bem, firmar bem a palavra de Deus na tua vida, se apropriar da palavra de Deus na sua vida para você vencer as astutas ciladas do inimigo. Então quando ele fala do calçado, é porque o calçado ele protege a parte que entra em contato no caminho com o terreno. Talvez você esteja enfrentando um terreno hostil, você esteja talvez pisando num terreno de escassez, né? Muita gente está passando agora nesse período da pandemia, então está passando por privação. Então você tem que saber, se o seu pé está bem calçado na preparação do Evangelho da Paz, você vai entender, mesmo no meio dessa pandemia, você vai ter essa paz que Jesus disse, deixe-vos a paz. Quando você, essa paz, mesmo você passando por um momento de turbulência, um terreno difícil, você crê que Deus está contigo, você é capaz de deitar e dormir e entender que Deus está provendo as coisas para você. É você ter a segurança de morar num bairro violento, de você ir trabalhar, embora às vezes você até ora, você pede a proteção, às vezes você até liga para casa para procurar saber se está tudo bem em casa, mas você tem a convicção de que você orou e que Deus está guardando a tua casa. Porque se a gente não tiver essa paz dentro de nós vamos viver em pânico. Porque quem está em pânico é porque está com ausência de paz, essa paz que Jesus disse que nos daria. Então, em meio a terrenos difíceis que a gente possa estar passando, então você pode estar vivendo terreno de abundância ou terreno de escassez. Você pode estar vivendo em terreno de honra ou desonra, de saúde ou de doença, de ganhos ou de perdas, de apoio, de perseguição, né, de agitação, de frustração. Você precisa estar bem firmado no Senhor, independente do terreno que você está passando. Se você está passando um terreno de fartura, você não pode deixar que a soberba da vida venha te tirar da presença de Deus. Se você está vivendo um momento de honra no seu trabalho, você não pode esquecer do seu ministério, você não pode esquecer de Deus. Então, você tem que estar com esse calçado bem firmado no teu pé, para que você passe por qualquer tipo de terreno e você permaneça intacto. Então, calçados no Evangelho, preparação do Evangelho da Paz. Então, vocês têm que estar, não importa o terreno, a situação, que terreno aqui diz a situação, as circunstâncias que você está vivendo, você precisa estar bem calçado na preparação do Evangelho da Paz. É você viver a palavra que já foi pregada para você. É você saber quem você é em Cristo Jesus. Independente se você está com muito dinheiro no bolso, isso não vai subir na sua cabeça, você não vai sair da presença de Deus, porque você está com o bolso cheio de dinheiro e você acha que você não precisa mais de Deus. Ou se você está passando num momento de tanta privação, que até o arroz tem que ser contado as colherzinhas dentro de casa para que dê para todo mundo, que está passando um momento de escassez, mas mesmo assim, você está firme e forte no Senhor. Mesmo que você esteja passando por um terreno de escassez. Então, amados, as 6 peças da armadura espiritual, a armadura espiritual não é algo místico, não é algo que você vista simbolicamente assim, né, sem ter cumprido os princípios que estão por trás das peças da armadura espiritual. Então, as peças, ela tem princípios espirituais. Por isso que tá couraça da justiça, escudo da fé, cinto da verdade. Essa verdade, né, eu quero frisar muito, é o que você é estando na igreja ou estando em casa. Você é cristão em todo e qualquer lugar.
Quando você pensa desse jeito, o cinto da verdade está correto, está bem ajustado na sua vida. Né? Se você se comporta de uma forma dentro da igreja e outra forma fora da igreja, fora dos olhos do seu pastor, do seu líder, se você vai viajar, você vai para Dubai, e aí lá você vai falar, estou tão longe que aqui eu posso esquecer que eu sou cristão. Ei, cadê o cinto? Você tirou. Então você não vai ter a justiça de Deus. Sua espada não vai funcionar. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons, os maus, os justos, os ímpios. E também Satanás, Satanás não é onipresente, ele não está em todo lugar, tá, amados? Satanás, ele não é onipresente, mas ele tem os demônios que informa para ele de tudo. Então ele fica sabendo de tudo porque os demônios contam para ele. Mas ele não é onipresente. Satanás, ele não está em todo lugar, mas ele sabe de tudo que já aconteceu na sua vida e sabe do seu presente, porque os demônios contam para ele. Os demônios prestam para ele relatório. Então, todos os dias os demônios vão lá e passam um relatório para Satanás sobre a sua vida. Agora, Deus não. Os olhos de Deus estão em todos os lugares e Ele está vendo você, Ele está sondando a tua mente, o teu coração. Então, Deus sabe de todas as coisas. Satanás não se expulsa com a mente. Satanás se expulsa com a espada, ou seja, com a palavra, tá bem? Com a palavra de Deus. Então, lembre-se lá de Mateus 4, né? Jesus enfrentando a guerra entre Jesus e o diabo, Jesus vencendo Satanás com a palavra. Mas as peças em Jesus, elas funcionaram porque Jesus estava com o cinto bem ajustado, estava com capacete, estava com a couraça da justiça e estava com o calçado do evangelho da paz. Eles, né, embraçou com o escudo da fé e fez o uso adequado da espada do Espírito. Assim ficou para nós, para mim e para você, como que nós devemos guerrear, tá bem? Então a nossa guerra, ela é espiritual. Então a batalha, amados, para a gente encerrar, já estou encerrando. A batalha espiritual não é um momento, é um estilo de vida do guerreiro. Então batalha espiritual não é um momento, é seu estilo de vida, tá bem? Assim como ser cristão não é um momento. Você não é cristão só dentro da igreja nos dias de culto. Ou você é cristão todo dia, ou você está se enganando. Não está enganando Deus, não. Você está enganando você mesmo, tá bem? Você está fazendo exatamente o que o diabo quer, né? Que ele é enganador, tá bem? Então eu quero orar por você. E depois, mais para frente, a gente vai fazer outro estudo. Agora vai ser sobre intercessão, mas não vai começar agora, depois eu aviso aqui nas redes sociais quando é que vai começar, tá bem? A gente encerra hoje o estudo da batalha espiritual. Eu espero ter sido clara na minha explicação, que você tenha entendido, né, sobre as peças da armadura espiritual, tá bem? Eu quero estar orando, né, para encerrar, tá bem? Pai amado, Pai querido, a palavra foi pregada. Pai, que o Senhor venha despertar em cada um que está ouvindo esta live, que vai ouvir depois também. Que o Senhor venha estar despertando em cada um que a guerra espiritual, ela não é um momento, é um estilo de vida. Que eles se posicionem, meu Deus, como um guerreiro. Que eles estejam, meu Deus, vigilantes, porque as peças da armadura, quando Paulo termina, ele fala, orai e vigiai. E Paulo também pediu cobertura espiritual, orai por mim, para que no abrir da minha boca, né, fale com sabedoria e na ousadia do Senhor. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser sóbrios, que nós possamos ser vigilantes, que nós possamos, ó Pai, viver os princípios contidos na Tua palavra. Pai, que em nome de Jesus seja liberado sobre eles, meu Deus, essa unção de guerra,
meu Pai, essa percepção, que eles possam se empoderar de que são guerreiros, de que tem anjos do Senhor ao nosso redor, que tem anjos do Senhor designados para guerrear conosco. Desperta, Senhor, nesse meu irmão, nessa minha irmã, os dons espirituais, em nome de Jesus, que eles saibam manejar a espada do Espírito, cada peça, Senhor, que eles venham proteger a sua mente, suas emoções, meu Deus, que eles venham fortalecer no Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles saibam proteger suas emoções, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, a igreja do Senhor para estar pregando sobre batalha espiritual, ensinando, Senhor, para os cristãos que eles têm que estar preparados para guerrear e que essa guerra ela é real, em nome de Jesus. Seja blindado com o sangue de Jesus, em nome de Jesus, que você se aproprie desses princípios da palavra e que você viva esses princípios da palavra, em nome de Jesus, e que toda armadilha de Satanás na tua vida seja desfeita em nome de Jesus. Que a tua casa seja protegida, que a tua vida seja protegida, que você seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a cada um de vocês, amém? E que vocês possam ouvir isso aí outras vezes que preciso for, que vocês compartilhem para que outras pessoas sejam abençoadas. Fica aqui o meu abraço para você e que você se posicione como um guerreiro em Cristo Jesus. Um guerreiro que entra numa batalha, que sabe que tem um Deus todo-poderoso, que é o Senhor dos Exércitos, que está com você e que Satanás já é um derrotado em nome de Jesus. Amém? Fique na paz e um grande abraço.